Vamos logo ficar em pé, irmãos. Abra sua Bíblia, fique em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. O culto está animado. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 e versículo de número 14. Livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 e o versículo 14. Quantos podem dizer amém? Quantos já acharam, diga glória a Deus. Neste culto onde homens e mulheres se reúnem para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 e o versículo 14. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o seu gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Obrigado por poder sentar no nome de Jesus. Queridos, o tema que nós estamos vivenciando esse ano de 2024 é um tema muito sugestivo, porque ele fala de natureza, ele fala de experiências que nós temos que ter com Deus, ele fala de como nós devemos ser, como nós devemos nos comportar e o que nós devemos fazer para ser diferente das pessoas e do mundo que aí está fora, precisando de alguém, clamando por alguma pessoa que possa fazer a diferença. E Jesus Cristo falou sobre duas situações importantes. Ele disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Quando Jesus Cristo ele fala em sal, ele está dando uma propriedade que é muito conhecida aqui entre nós, que é o sal. Mas quando ele fala em luz, ele está falando em uma propriedade que é divina, que é eterna. Então nós temos que entender nesta oportunidade o quanto é interessante quando Jesus nos fala que devemos ser sal e devemos ser luz. Quando Jesus fala que nós devemos ser sal, ele está dizendo o seguinte, que nós devemos influenciar a humanidade, devemos influenciar o mundo, nós devemos fazer com que pessoas possam ver em nós que há algo diferente na nossa vida. Nós, queridos, precisamos entender essa verdade. Quando Jesus disse, vocês são sal, ele estava dizendo assim, influenciem a humanidade, influenciem as pessoas, porque essa é a grande comissão nossa aqui na terra. Mas ele também diz o seguinte, que vocês são luz para influenciar as pessoas para a eternidade. Nós temos que influenciar as pessoas nesse mundo, mas também nós temos que influenciar as pessoas para que elas desejem a eternidade. É isso que faz a diferença entre nós e as pessoas que não têm Deus, porque nós conseguimos mudar a humanidade, nós conseguimos mudar a sociedade, esse é o nosso dever. Mas muito mais do que mudar apenas a sociedade, a humanidade, nós devemos também falar para as pessoas que existe um céu, existe uma eternidade, e um dia todos nós estaremos lá. E se você estará na eternidade, você pode abrir a sua boca e dizer, glórias a Deus. Mas quando Jesus fala em sal também, ele estava dizendo o seguinte, que nós temos que criar nas pessoas, nós temos que salgar e permanecer com valores que vão ser bênção para a humanidade. Nós não podemos viver sem transformar a nossa realidade. Nós não podemos viver sem fazer com que as pessoas se sintam tocadas pela nossa presença. O sal, quando ele toca, ele abençoa. O sal, quando ele toca, ele restaura. O sal, quando ele toca, ele muda a realidade das pessoas. Então nós precisamos pedir a Deus, que Deus nos use, para que fatores, circunstâncias sejam
bênção para as pessoas também. Eu preciso ser bênção para as pessoas. Mas quando Jesus fala em luz, ele está falando o seguinte, que nós não podemos mudar apenas as pessoas no mundo do social. Nós temos que mudá-la no mundo espiritual. As pessoas precisam ter sede de Deus, de querer a Deus. Como é que uma pessoa pode ser influenciada no mundo natural, no mundo horizontal? Nós temos o exemplo de Cornélio. Era uma pessoa muito importante. A Bíblia diz que ele era uma pessoa filantrópica. Ele dava esmola, ele ajudava, ele fortalecia, ele ajudava até os idosos. Ele era uma pessoa socialmente abençoada. Até as orações dele, diz a palavra de Deus, que ficavam diante do Senhor, mas ele não conhecia a eternidade. Então Deus disse para ele: vai, pega Pedro, um homem chamado Pedro, e ele vai falar para ti algo que tu ainda não conhece. Tu conhece o social, mas Pedro vai te falar de algo que é eterno. E quando Pedro falou para ele, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele era muito bom socialmente, mas ele precisava ser tocado espiritualmente. A alma de Cornélio precisava sentir o gozo da eternidade. Quantos podem dizer glórias a Deus? Quando a Bíblia fala em sal, ela fala de coisas naturais. Quando a Bíblia fala em sal, ela fala de relacionamentos naturais. É muito bom nós estarmos aqui nesta noite, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Nós viemos de tão longe, outros vieram de perto, mas nós viemos para cá. É bom nós estarmos aqui, mas só estar aqui não é o suficiente, porque estar na igreja qualquer pessoa pode estar, porque isso é a nossa missão, estarmos congregados. Por isso que a Bíblia diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. É muito bom esse momento aqui. Isso fala em sal, em estar junto, estar um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Mas quando nós viemos para cá, nós não viemos apenas para estar com a mente fazendo uma higiene mental. Nós temos que estar aqui nesta noite querendo mais de Deus. Eu preciso e você precisa estar aqui nesta noite para entender que o sobrenatural de Deus também está aqui. Eu preciso adorar a Deus com intensidade. Eu preciso me colocar diante do Senhor com toda a força. Por quê? Porque eu sou sal, mas eu também sou luz. Então vim para a igreja e não ter uma experiência sobrenatural, vim para a igreja e não ter um contato, uma experiência forte com Deus, é mesmo que não vim. É mesmo que não vim. Quando nós aqui chegamos, nós temos que entender que o nosso culto, ele tem que ser revestido de uma experiência sobrenatural de Deus. Eu preciso adorar a Deus, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso dizer: Deus, eu quero mais de Ti. Eu não posso aceitar apenas vir ao culto e fazer desse culto apenas uma rotina semanal. Eu tenho que vir para o culto porque eu quero sentir o que eu nunca senti. Eu quero vir para o culto e eu quero adorar como eu nunca adorei. Eu quero vir para o culto e eu quero ter uma experiência como eu nunca tive. Sal fala de experiências boas e naturais, mas a luz fala de uma experiência poderosa com Deus. Quando a Bíblia fala em sal, ela está dizendo o seguinte: você tem que impactar as pessoas. Quando a Bíblia fala em sal, as pessoas têm que olhar para você e dizer: aí vai um homem de Deus. Quando você é sal, as pessoas se sentem abençoadas pela tua presença. Mas quando você é luz, você é impactado todos os dias por Deus. Quando você é luz, você conhece Deus mais profundo. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A nossa vida é muito mais do que apenas uma religião. A nossa vida é muito mais do que apenas uma junção de pessoas. Nós precisamos
todos os dias, de manhã, de tarde à noite, ser impactado pela luz do Senhor, porque a luz vem do Senhor, e nele não há sombra de variações. Então, sal, eu impacto as pessoas, mas como luz, eu sou impactado por Deus todos os dias. E se eu não for impactado por Deus, alguma coisa não está certo. Se eu vier para o culto e não sentir a presença poderosa do Senhor, alguma coisa não está certo. Porque a luz vem de Deus. Deus tem que comunicar em nós. A Bíblia diz: se eu estiver neles e eles estiverem em mim, se eles forem sal da terra e se eles forem luz do mundo. É uma simbiose perfeita entre nós e o nosso Deus. Jesus disse: eu tenho que estar neles, mas eles têm que estar em mim. Amém? Glórias ao Senhor. Quando a Bíblia fala em sal, ela está falando em repartir Deus com as pessoas. Eu preciso repartir Deus com as pessoas. Eu preciso mostrar Deus para as pessoas. O sal, somos nós repartindo Deus com as pessoas. Porque, queridos, quando nós, como sal que somos, não repartimos a bênção de Deus para a nossa vida, nós estamos segregando a graça de Deus. Não, eu sou salvo, o resto que se lixa. Eu sou salvo, o problema é teu se tu não quiser Jesus. Eu sou salvo, o problema é teu se tu não quiser ter um contato com Deus. Não, eu sou salvo para também dizer: você precisa ser abençoado. Eu não posso não ser sal, eu não posso não salgar, eu não posso não deixar de influenciar, eu não posso. Você tem que fazer uma pergunta para nós mesmos. Nós vamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. E eu já vou caminhando para o final dessa mensagem. Fiquem em pé, por favor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Quando Deus colocou no coração do nosso pastor esse tema, nós entendemos que foi pelo Espírito de Deus. Deus queria comunicar para nós que nós temos que ser referência no mundo em que nós vivemos. Deus queria comunicar para nós que nós devemos ser diferentes do que as pessoas são. Então nós devemos fazer a pergunta para nós nessa noite. E eu gostaria de que você fizesse uma reflexão nesse momento. Se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós temos que perguntar para nós, a primeira pergunta: será que o meu sal está salgando? Você vai responder para você mesmo e eu vou responder para mim mesmo. Já que ser sal é impactar pessoas, é mudar a humanidade, será que o meu sal está salgando? Será que a minha luz está iluminando? Porque, queridos, nós temos que fazer a diferença em um mundo que precisa, está clamando, está pedindo, está gritando por socorro. Então tem que fazer essa avaliação pessoal. Será que eu sou sal e o meu sal salga? Será que eu sou luz e a minha luz está iluminando? Será que eu sou casa construída sobre a rocha? Será que eu sou o ramo que dá fruto? Será que eu sou trigo ao invés? Será que eu sou trigo ou não sou joio? Ou será que eu sou filho ou eu sou um bastardo? Eu tenho que responder essas perguntas. Porque eu sou sal da terra. Cadê? Quem é sal da terra aqui? Quem é luz do mundo aqui? Então eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo hoje. Se eu não conseguir influenciar as pessoas, se eu não conseguir colocar a eternidade no coração das pessoas, se as pessoas não se sentirem tocadas aonde eu estiver, não importa se elas não gostam de você, o importante é que elas têm que olhar em você e dizer: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Eu não gosto dela, eu tenho raiva dele, mas ele é um homem de Deus. Se eu não conseguir fazer isso, eu não estou conseguindo salgar. Se eu não conseguir fazer isso, eu não estou conseguindo iluminar. Se eu não conseguir fazer isto, eu sou joio e não trigo.
eu sou bastardo e não filho. Então eu preciso nessa noite, curva a sua cabeça aí onde você está, e você vai fazer nesse momento uma avaliação pessoal da sua vida. Jesus disse: vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo. Mas se você não consegue mudar o ambiente onde você está, se você não consegue impactar as pessoas, se você não consegue sentir a eternidade na tua alma, se o teu culto é um culto meramente formal, alguma coisa está faltando em você. Pai, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, Senhor, esta noite nós queremos pedir de Ti, Senhor, que nós possamos ser impactados pela Tua glória e pela Tua presença. Nós queremos, meu Deus, mudar as pessoas que nos cercam. Nós queremos impactar a humanidade. O mundo precisa saber que nós somos sal da terra e luz do mundo. E nesta noite, Espírito Santo de Deus, que Tu venhas sobre nossos corações, que Tu venhas, Senhor, sobre nossas vidas, e nos faça entender e compreender o verdadeiro significado de ser sal da terra e luz do mundo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, no nome de Jesus. Quantos podem dizer glórias a Deus? Deus abençoe. Obrigado, meu pastor, obrigado a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.